A discussão de hoje irá contemplar temas delicados e possivelmente perturbadores para pessoas mais sensíveis. Ao prosseguir, considerem que durante as falas serão abordados os temas de violência sexual, assédio e importunação, além de citações a casos reais e fictícios correspondentes aos temas. 35 mulheres sofreram violência física ou sexual no país em 2022. Nos últimos 3 anos, foram registrados 38 casos de importunação sexual. Mas esse número deve ser bem maior porque muitos casos nem chegam a ser denunciados. Entre 2011 e 2017, foram notificados mais de 180 mil casos de violência sexual infantil. Desse total, 51% das crianças têm de 1 a 5 anos. Quando a gente olha para todos os indicadores de violência contra a mulher, no último ano, a gente vê um crescimento em todos eles. Você já sofreu ou conhece alguém que sofreu violência sexual? Muito provavelmente a sua resposta foi sim, o que evidencia a realidade brasileira e mundial acerca desse problema que ainda é tão presente na nossa sociedade. Por isso, viemos aqui falar da importância de continuar trazendo esse tema para as nossas discussões enquanto psicologia, focando principalmente na proteção da adolescência e da juventude. A proposta de hoje é divulgar dados acerca da realidade brasileira e paraibana, discutir os prejuízos que esse tipo de violência causa no desenvolvimento e alertar de maneira geral para os perigos de colocar esse tema em um lugar de tabu, de vergonha e de culpabilização da vítima. Para isso, a gente montou uma equipe de estudantes de psicologia e fez um trabalho de pesquisa baseado em dados do Boletim Epidemiológico de 2023 do Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, manchetes e reportagens, para assim abordar a importância de falar sobre a violência sexual como uma forma de enfrentamento e de se manter alerta. E hoje quem está compondo a mesa para falar sobre esse assunto, tão importante é Stephanie Cirilo, Radija Ávila, Adriele Domingos e Yasmin Freire. Stephanie que vai começar abrindo a nossa mesa, Ela vai trazer um pouco sobre os marcos legais, a legislação e também a história por trás dessas leis, os marcos históricos. Então, gente, para pensarmos nas leis de proteção a crianças e jovens vítimas de violência e ou abuso sexual, vigentes nos dias de hoje, é importante refletirmos sobre esses marcos legais que aconteceram no passado. E um desses marcos que é muito forte e foi um dos pontapés iniciais sobre uma documentação internacional é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela foi criada em 1948, após a Segunda Guerra, que trazia na sua documentação a garantia de direitos civis e políticos à população. Acesso à educação, à cultura, ao lazer, enfim. E trazendo para o contexto brasileiro, nessa questão de leis e tudo mais, a gente tem a Constituição de 1988 e ela surge também como uma forma de garantia de direitos políticos e civis no contexto brasileiro. E baseado nisso, 2 anos depois, surge o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para poder regulamentar o artigo 277 da Constituição Federal, que vai garantir à criança e os adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, direito ao desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica, moral, enfim. E além de protegê-los de uma forma mais ampla, no contexto que aquele indivíduo vai estar inserido, o ECA também vai falar sobre as disposições dos dispositivos legais diferenciados contra a negligência, maus tratos, violência, exploração, abuso, enfim. Vai trazendo a Constituição e vai trazendo na sua documentação esses dispositivos mais específicos voltados para realmente a proteção desse público. E outro ponto importante que vale a pena destacar é que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele surgiu no contexto de redemocratização no Brasil nos anos 90. E daí ele foi promulgado como resposta às demandas sociais, por proteção e promoção de direitos da criança e do adolescente. E ele
surgiu como uma forma de substituir o antigo Código de Menores. É uma legislação que estabelece direitos e deveres, né, relacionados a questões da infância e da adolescência, visando realmente garantir a proteção integral e o desenvolvimento saudável dessas crianças e adolescentes. E como eu tinha falado, né, o surgimento do ECA, ele parte de um processo de redemocratização e ele vai surgir como sendo influenciado por movimentos sociais, né, como, por exemplo, o movimento pelos direitos humanos, o movimento feminista, né, que destacaram a necessidade de proteção especial para crianças e adolescentes nesse contexto de violência, por exemplo. E daí a necessidade realmente de reconhecer os sujeitos como detentores de direitos, né? Jovens e crianças detentores de direitos. E o ECA também, vale salientar que ele foi uma resposta aos altos índices de violência e abuso e negligência enfrentados por esse público. E daí ele vai estabelecer, né, os princípios como a prioridade absoluta, a garantia do direito à educação, à saúde e cultura e o lazer, além da proteção contra qualquer forma de violência e exploração. Além da Declaração Universal, da Constituição, do ECA, é interessante a gente trazer também para esse contexto de violência e abuso contra crianças e jovens a Lei de número 9.970, de 17 de maio de 2000, né, que ela vai instituir o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A criação dessa lei, ela parte de uma data que foi dedicada à memória de Araceli Cabreira Chance Crespo, né, que foi uma menina de 8 anos que, em 18 de maio de 1973, no estado do Espírito Santo, inclusive, ela foi sequestrada, vítima de diversas formas de violência e, depois disso, morta pelos seus sequestradores. E o seu corpo, após esse ato de violência, ele foi encontrado uns 6 dias depois. E os responsáveis pelo crime, eles não foram punidos até hoje. Para vocês verem, né, a barbaridade do caso. E a questão da impunidade também. E outra lei importante também, né, que é bom destacar, é a lei de número 13.431, de abril de 2017, que ela vai estabelecer o sistema de garantia de direitos à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência, né? Então, assim, essa lei ela vai estabelecer medidas de proteção que prevê uma escuta qualificada da vítima, né? Vai definir os procedimentos de investigação no âmbito jurídico e policial. E daí é importante a gente trazer e conversar sobre as políticas de apoio, sobre os serviços, né, que fazem esse atendimento, esse acolhimento a essas vítimas. E, por exemplo, eu trouxe aqui um fluxograma, ele é bem completo, a gente vai disponibilizar para vocês terem uma noção. E uma das portas de entrada é o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar é a principal forma de você fazer a notificação desse caso, né, de abuso, de violência. Tem o Ministério Público também, Serviço Social, por exemplo, o CRAS, o CREAS, que é onde vai ter essa acolhida, né, essa avaliação inicial, acompanhamento, vai ter um encaminhamento também. E esse encaminhamento ele vai justamente para o Conselho Tutelar. Então, assim, o Conselho Tutelar é a principal porta. E, inclusive, na Paraíba, um lugar que é referência, né, no acolhimento dessas vítimas de violência é o ICEBIL, que é o setor especializado em violência do Instituto Cândido Vargas, né, a maternidade. Tem também a COMU, na UFPB, que é o Comitê de Políticas de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da UFPB. Isso. E na Paraíba existe 15 unidades, né, para o acolhimento de vítimas de violência sexual, que elas são distribuídas em 9 municípios, né? E 14 delas são voltadas para atendimento de homens e mulheres que sofreram violência. Uma dessas unidades está
localizada no hospital de trauma. E a atenção nesses casos, além dos primeiros socorros, envolve também a questão de tratamento das ISTs, coleta de vestígios, interrupção da gravidez. Enfim, ela é uma unidade especializada, né, para atuação nesses casos. Além disso, ela é autorizada por lei para fazer esse tipo de procedimento. É bom a gente ter em mente que, tipo assim, na teoria é tudo muito bonito, né? Existem as políticas, existem as legislações, sendo que na prática é outra história, né? A gente percebe a dificuldade no acolhimento, na questão da formação profissional mesmo, né? Porque é um tema muito sensível e trabalhar com isso requer uma formação, né? Requer certa sensibilidade, certo conhecimento. A própria rede, assim, né? Tu trouxe o fluxograma, mas a gente sabe que na prática não acontece tão bonitinho quanto tá lá, né? Existem essas falhas da comunicação da rede. Sim, e essa questão da falha na comunicação, de certo modo, às vezes torna ineficaz a intervenção, né? Porque falta, por exemplo, não só questão de formação profissional, mas falta, por exemplo, estrutura, né? Ferramentas adequadas que lidem e que acolham aquela pessoa com um certo cuidado, né? Aquela vítima, para que ela não passe por uma nova violação. E isso tudo se a gente for pensar nos casos que chegam na rede de fato, né? Porque se a gente for pensar nas subnotificações, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, nem 10% dos casos são denunciados, né? E daí entra diversos fatores que influenciam nessa questão da não denúncia, né? Seja ela por medo do familiar, seja ela por dependência do agressor, né? Então é o cuidado que a gente precisa ter, né? Entender o que está acontecendo, por que não são notificados, né? Porque a política que na teoria deveria assegurar, por vezes até acaba sendo violenta, né, com a vítima. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que pensar e repensar. Sim, tudo isso que Stephanie traz é muito importante, principalmente, assim, a gente saber sobre a legislação, porque isso é uma coisa que o brasileiro médio mesmo não conhece, né? A lei, ela é feita por um propósito. Ela é feita para a gente conhecer ela e saber dos nossos direitos. A lei é uma forma de assegurar direitos, né? E quando é algo só do papel, não funciona. A gente sabe que a lei, ela é feita para ser posta em prática. E aí eu queria saber um pouco de vocês que estão escutando. Se vocês sabem alguma outra lei que a gente não trouxe aqui, inclusive mais específica, né? A gente sabe que tem pessoas de estados diferentes. Se vocês tiverem alguma informação acerca disso, podem trazer nos comentários. E para prosseguir a nossa conversa, vou passar a palavra para a nossa segunda convidada da mesa, Radija Ávila. Olá, gente! Aqui é a Radija e dando continuidade a essa discussão, eu gostaria de falar sobre um dos desdobramentos da violência sexual quando a vítima é uma mulher, que é a gravidez indesejada. E com ela, a gente abrange o diálogo para a questão do aborto. Dito isso, no ponto de vista médico, trata-se da interrupção da gravidez antes do período perinatal, definido pela Organização Mundial da Saúde até a 22ª semana completa, ou com um feto de até 500 gramas ou 16, centímetros. No contexto brasileiro, em casos de violência sexual, temos dois caminhos possibilitários. Possibilidade nem existe, né? Temos duas possibilidades de caminhos, que seriam a entrega protegida, garantida pela Lei 13.509, de 22 de novembro de 2017, que concede à mãe o direito de entregar a criança a um programa de acolhimento familiar ou institucional. Temos também o aborto legal, realizado dentro de 12 semanas, assegurado pelo artigo 128 do Código Penal, Decreto de Lei 2.848/40. E nisso a gente percebe a própria disparidade, né, da noção da OMS, que representa o feto até as 22 semanas, e na nossa lei, que só há essa permissão até as 12 semanas. É que, na verdade, o abortamento é uma questão complexa na saúde brasileira, assim como de outros países ditos em desenvolvimento econômico. E a sua abordagem envolve um complexo de fatores sociais, culturais, religiosos, morais e legais.
Nos demais países, a maneira como a legislação permite ou não o procedimento do abortamento diz muito sobre a própria cultura, a própria historicidade deles. No caso do Brasil, apesar de ser um país laico, na legislação, temos grandes influências de grupos religiosos no que diziam respeito a valores e questões morais que são contra esse tipo de procedimento. Não sei se vocês lembram, mas teve aquele caso da menina de 10 anos que foi violentada e na realização do seu aborto legal, ela sofreu um alarde muito grande de conservadores à porta do hospital. Então, além dela vivenciar essa experiência tão traumática, que foi uma violência sexual dentro de casa pelo seu tio desde os 6 anos de idade, ainda teve que sofrer com a desumanização em massa da exposição do seu caso na mídia e teve que se deslocar da sua cidade para realizar o procedimento no outro hospital. Infelizmente, ela representa a realidade de inúmeras meninas, crianças, adolescentes, jovens no Brasil. De acordo com o jornal É o País Brasil, mesmo estando previsto no Código Penal brasileiro há 80 anos, a garota, em meio a tanta exposição, renegação de seu direito e autonomia, perpassa violências além do abuso. E o argumento desses grupos conservadores religiosos é a da preservação da vida em construção. Mas ninguém para pensar como é que fica a vida dessa menina. E aí, essa questão da exposição indevida da mídia me lembrou um exemplo que a gente viu recentemente, né, no Instagram, WhatsApp, Twitter, enfim, todos esses veículos de comunicação, que é o exemplo da Clara Castanho, que é uma atriz bastante conhecida brasileira, que sofreu violência sexual, e aí ela optou pela entrega protegida, que no caso seria destinar o filho para adoção. E aí a gente teve uma repercussão imensa, né, porque o caso vazou por um colunista bastante conhecido, bastante polêmico, e ficaram muitos comentários assim, na internet de grupos conservadores falando o que ela tinha feito seria um crime, ou pessoas, né, que vieram a defender a Clara Castanho. E aí, para além do que surgiu na mídia, vem o que repercutiu nela, né? A Clara Castanho sofreu muito com esses ataques, ela ficou muito tempo, inclusive, afastada das redes sociais, que é um instrumento de trabalho que ela utiliza, justamente para se recuperar desses danos tanto psíquicos quanto físicos. E mesmo com a pretensão de proteger a vida que estava em seu útero, ela foi perseguida. Então, será que é mesmo essa questão da proteção da vida? E aí parece que esse julgamento vem independente da situação, de qualquer forma. Pois é, meninas. E além disso, é muito importante a gente pensar na equipe que vai se compor na atenção do cuidado dessa pessoa que sofreu a violência, né? Para que o acolhimento dela seja humanizado e não haja uma revitimização. É claro que, para além da ética médica, os sujeitos têm as suas crenças pessoais, os seus valores, mas isso não deve perpassar a atuação do profissional ou então os direitos dessa mulher que são assistidos pela lei. Pois é, dentro disso que tu falou, é interessante a gente perceber como o aborto ele sempre é colocado como última opção, mesmo sendo um direito garantido, né? E acaba caindo em uma persuasão da pessoa que sofreu a violência. Isso configura uma nova violência. Lembrando, gente, que toda essa discussão não é vista de um local de livramento ou contra a própria vida, mas é sobre o direito da escolha, que promove a possibilidade de autonomia, a tentativa de reconquista da liberdade sobre o próprio corpo, que lhe foi negada. No momento de violência, essa mulher, o homem, o sujeito perde o que lhe conforta na humanidade e se torna um objeto. O fluxo de cuidado é imprescindível, todas as medidas protetivas, inclusive essas medidas de interrupção. E é importante frisar que isso é uma questão extremamente pessoal, subjetiva, da maneira como a pessoa se sentiria melhor. Conceição Evaristo, em Olhos d'Água, traz a história da Natalina, que vivenciou 3 gravidezes e o fruto desses processos não lhe condiziam, não lhe faziam sentido essa maternidade. No entanto, ao final da história, ela sofre uma violência sexual e consegue assassinar quem a violentou, fugir e dessa vez sente-se segura.
Estava feliz e ansiosa para olhar para o filho que não via a marca de ninguém, nem mesmo dela. Para ela, a maternidade e esse filho foram concebidos nos frágeis limites da vida e da morte, e a significação desse processo passou a ser sobre liberdade. Outra relação que a gente pode fazer desse assunto tão complexo e tão sensível é falar um pouco sobre a deslegitimação da voz da vítima, né? A Christine Matar, num artigo chamado Psicologia em Tempos Sombrios e o Despertar da Bela Adormecida, Estudos em Subjetividade Clínica, ela retoma um analista húngaro chamado Sándor Ferenczi para falar sobre o trauma desmentido. E aí, antes de a gente falar sobre o trauma desmentido, a gente vai dividir esse termo e falar um pouquinho sobre o trauma, né? O que é o trauma? Essa palavra ela tem uma origem grega e se refere a uma ferida, a um ferimento. Então é a ação de furar, é a ação de produzir ruptura, é a ação de ultrapassar um limite, é uma invasão, é um excesso do qual não se pode lidar. Nesse sentido, o trauma do desmentido refere-se a uma experiência que deixa marcas. E essas marcas, muitas vezes, elas não podem ser simbolizadas, né? Elas perpassam a palavra, comportando, então, um excesso de realidade, né? A narrativa ela não dá conta dessa experiência. E aí, dessa forma, você tem uma memória do trauma, que ela é afetiva, ela é corporal, e ela repete a cena traumática, né? E aí, quando eu estava estudando sobre esse tema, eu fui levada para novela, né? Eu gosto muito de dar exemplo de novela, de filme, de série, para tornar mais palpável e mais próximo o nosso entendimento da teoria. E aí eu fui levada para a última novela do Elci Carrasco, a novela das 9, Terra e Paixão, para aquela cena da Petra e do Disseu, né? Quem era a Petra? Petra, ela foi uma personagem interpretada pela Débora Osório, que ela tinha diversos problemas, enfrentava diversos problemas, e um deles é que ela havia sido abusada sexualmente quando criança. Contudo, ela não consegue simbolizar, ela não consegue colocar aquilo em palavras, ela não consegue sequer lembrar de quem a abusou. Então, esse exemplo, né, dá de frente com essa teoria, falando sobre essa questão da memória, o quanto esse trauma proporciona uma memória afetiva e corporal que muitas vezes ela não pode ser simbolizada. E aí o desmentido, ele também fala sobre um lugar relacional, um lugar de cuidado, que muitas vezes coloca a pessoa que sofreu violência e seu discurso como invisível, como um discurso no campo da impossibilidade. Então, é dizer para a pessoa que sofreu violência que não é tão grave assim, que não exagere, que não foi nada demais. E colocar esse jovem nesse lugar é muito perigoso e contribui, de certa forma, para que essa violência ela continue acontecendo. É interessante tu falar do desmentido, porque se a gente leva para o discurso do jovem, né, a gente é levado lá para o início da disciplina, em que a gente viu o adolescente sem voz, porque tem sua visão deturpada da adolescência, em que a psicologia ela vai contribuir para que essa visão seja construída, né? Os conhecimentos hegemônicos em psicologia sobre o adolescente estão muito embasados em uma concepção biologizante, que vai explicar as mudanças na adolescência somente a partir da puberdade, né? Das mudanças hormonais e corporais, estando ligada à conduta patológica, que é vista como própria da evolução normal dessa fase da vida. Que aí a gente vai criar toda essa questão do adolescente problema, da puberdade como sendo só uma fase que vai passar. Então a gente pode ver, como a Adriele bem falou sobre a deslegitimação, né, que na adolescência isso vai acontecer de forma mais acentuada, justamente por essa questão de retirar a voz do adolescente, de não levá-lo em consideração. E esse não levar em consideração, esse não reconhecimento por parte do outro dessa narrativa de sofrimento, faz com que a pessoa que sofreu a violência se sinta desautorizada em sua própria experiência, em seu próprio testemunho. E aí essa desautorização, ela é primordial, ela é o pontapé nessa construção do trauma, né? E a partir desse momento, a pessoa que sofreu essa violência, ela começa a duvidar dos seus próprios critérios, da sua própria experiência, do seu próprio julgamento, da sua própria avaliação. Porque se para os outros é algo que ela está exagerando, é frescura, ela não foi tão grave, ela vai começar a acreditar nisso.
e ela vai começar a se ver como culpada daquilo que aconteceu. Então aconteceu porque eu estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado, com a pessoa errada. Aconteceu porque eu estava com roupa curta ou que eu estava com um decote avantajado. Então nesse momento, a vítima passa a se tornar culpada. E aí a gente vai ver dentro da psicologia justamente essa mudança de visão, saindo de uma psicologia tradicional e indo para uma psicologia histórico-cultural, em que a gente vai ver Vygotsky trazendo essa visão dialética dos processos biológicos sendo indissociáveis dos processos históricos, ou seja, é impossível a gente separar o social e o biológico. O adolescente ele vai estar ligado a um tempo histórico, a uma cultura, a uma sociedade, e a gente vai entender que não existe um conceito de adolescência universal, né? Esse período de desenvolvimento ele vai estar imerso em uma cultura, em uma sociedade e um tempo histórico. E a gente começa a utilizar o termo juventudes, porque são várias, não existe só uma juventude, né? E aí, falando de adolescência, a gente viu, segundo Euconin, né, que uma das atividades guias dessa fase do desenvolvimento é a comunicação íntima e pessoal. Os adolescentes eles vão formar pontos de vista acerca da vida, dos relacionamentos e do seu próprio futuro dentro do núcleo familiar, né? Trazendo modelos de referência de adultos, ou seja, são as relações sociais entre os adultos que geram a necessidade de atividade íntima e pessoal no adolescente, entendendo que é mais social e cultural do que biológico. Sim, isso é muito interessante, Yasmin. Inclusive, isso me lembra a série Bonnie e Verônica, porque tem uma personagem que é abusada pelo próprio pai, né? Desde a infância, chegando inclusive à adolescência, no período em que a série se passa. Porque essa personagem é da segunda temporada, e aí no período em que a série se passa, ela tem 16 anos, né? É uma adolescente. E eu fiquei pensando em como essa relação, que ela vê o exemplo, se dá na própria família, e como isso pode afetar um modelo que ela vê de relação mesmo no futuro, né? Tanto na adolescência quanto no futuro para a juventude. E é interessante como esse caso que a Vitória acabou de contar, né, vindo de uma série, uma obra ficcional, é vista na realidade, né? A gente tem aqui o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2023, que ele fez uma pesquisa entre 2015 e 2021 e encontrou que 63,4% dos casos de abuso sexual ocorrem nas residências. E 86% dos agressores são do sexo masculino, sendo 20,3% familiares e 38,4% amigos ou conhecidos da família. Acho muito interessante trazer esses exemplos realmente da ficção que dialoga com a realidade de Vitória e Adriele. Eu gostei muito do exemplo trazido por Adriele, em que ela vai falar, na verdade ela trouxe, né, Petra de Terra e Paixão. A gente vê como a violência sexual ela vai impactar no desenvolvimento tanto da criança como do adolescente, impactando também diretamente nas relações entre os pares, né, durante a fase adulta e também a adolescência. Porque a gente vê que essa violência ela interfere na comunicação íntima e pessoal, que é dada dentro da família. No exemplo de Petra, foi um tio dela que a violou. Então, ela, na fase adulta, vai ter dificuldade de se relacionar com outros homens, que é justamente essa relação entre os pares, né, que vai ser dificultada. E aí, pensando em formas de prevenir essa violência sexual, né, a gente pode pensar na educação sexual, que traz outra atividade guia da adolescência, que seria o estudo, que acontece por meio do pensamento por conceitos, que é um conhecimento para além do senso comum, né? Que vai ocorrer de forma dialética, ao mesmo tempo que o jovem ele se apropria de um conteúdo, também há a transformação da forma de pensar. Assim a gente vai ver a importância, e isso faz com que o jovem comece a pensar criticamente, vendo a importância da educação sexual como um fator de proteção e prevenção da violência sexual, fazendo com que ela não ocorra. Um marco interessante da gente falar aqui é durante o governo Bolsonaro, em que há um desconhecimento quanto ao que seria a educação sexual, confundindo-a com sexualização precoce, que seria em si a banalização da sexualidade na infância. Então aqui é interessante a gente falar sobre a educação sexual e falar o que é a educação sexual, retirando a violência sexual desse tabu, né, que é colocado socialmente.
Inclusive a ONU, a Organização das Nações Unidas, enfatiza que a educação sexual está relacionada à promoção de direitos, sendo um direito infanto-juvenil, de acesso à informação, educação, lazer, cultura e saúde. E com isso, a ONU ela vai contribuir para o debate sobre a educação sexual, apoiando a inserção desta temática nos currículos escolares. Então é importante a gente perceber que a educação sexual ela é pensada aqui como um instrumento que torna um repertório de informação acessível aos espaços de convivência de crianças e adolescentes, oferecendo a esse público subsídio para a quebra de tabus e rompimento da violência, uma vez que vai proporcionar um espaço para a discussão do assunto. Em caso de constatação de violência de direitos, o acesso à informação possibilita recorrer a intervenções profissionais, podendo inclusive minimizar os danos produzidos pela violência sofrida. Então a gente entende que, como a violência muitas vezes acontece na família ou amigos próximos, a instituição escolar ela vai se apresentar em muitos casos como um canal de rompimento da violência e a coerção veladamente imposta pelo agressor. E é até interessante você ter trazido esse recorte da educação e das escolas, Yasmin, porque a partir dele eu penso em outro recorte, que é o recorte da pandemia, né? Pandemia de Covid-19 que a gente viveu ali a partir de março de 2020. E nesse período a gente tem o distanciamento social e aí a partir disso ocorre um aumento significativo no número de casos de violência, tanto contra a mulher quanto crianças e adolescentes, principalmente em famílias de baixa renda. E aí a gente tem um agravante que as instituições que recebiam essas denúncias primariamente, ou onde essas violências eram identificadas, ou seja, na escola, nas creches, nas igrejas, esses lugares estavam fechados, o que contribuía para a manutenção dessa situação de violência. Inclusive, no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a gente tem que, entre 2015 e 2021, o ano de 2020, que é o ano que se inicia a pandemia, você tem um número de denúncias, um número de registros bastante reduzido. E aí o próprio boletim coloca que esses dados eles podem sim ter sofrido influência da pandemia, uma vez que o isolamento, como eu já falei, foi necessário. E aí, a partir disso, a gente discute, até que ponto esse isolamento pode ter facilitado o maior controle dos agressores sobre essas crianças e adolescentes e, principalmente, perpetuado o silêncio das vítimas. Pensando nesse contexto e na realidade que ele impôs, a gente sabe que alguns agressores, que antes passavam um dia fora de casa, trabalhando, enfim, tiveram seus contratos de trabalho suspensos, Alguns foram demitidos e outros começaram a trabalhar sobre regime home office, o que fazia com que eles passassem mais tempo em casa e mais tempo em contato com as vítimas. Inclusive, de acordo com um estudo de Plata e seus colaboradores, feito em 2021, eles apresentam que no estado de Santa Catarina ocorreu uma redução de 55,3% das notificações registradas no SINAM, que é o Sistema de Informações e Agravos de Notificações, durante esse período da pandemia, durante esse período de isolamento social. E aí, pensando nessa rede de atenção e nessa rede de cuidado, a gente também tem o deslocamento das prioridades dos serviços de saúde, voltadas agora para a assistência dos pacientes com sintomas respiratórios e casos suspeitos de Covid-19. Então, a gente percebe que até essa questão da assistência, ela fica muito comprometida. Pensando nisso também, ainda de acordo com o estudo de Platt, tem-se que a interrupção do serviço de transporte coletivo, por exemplo, que impôs dificuldades a toda a população, a toda a sociedade, fazia com que essas pessoas não chegassem aos serviços que ainda estavam abertos, que ainda estavam funcionando. E aí você tem também um outro agravante, que é o medo da contaminação, o isolamento social imposto, as limitações para se afastar do lar. Tudo isso somado às dificuldades financeiras que são bastante agravadas nessa época de pandemia. É interessante você trazer esse recorte da pandemia com as subnotificações, Adriele, porque também tem um recorte quanto ao gênero, quanto às subnotificações, que é evidente no que tange aos meninos, tanto criança como adolescente, do sexo masculino. E aí a gente sabe, tem ciência de que as mulheres são as principais vítimas de violência sexual, contudo também existe a violência contra os homens. E aí a gente vai lá no boletim epidemiológico e vê que apenas 7,3% dos casos notificados
são de adolescentes do sexo masculino. E aí, quando a gente vai na literatura também, a gente vê que essa escassez dos dados, de notificação, no caso, né, colabora também com a escassez de estudos. A gente vê que os estudos que tem apontam para o machismo estrutural, né, que tendo a sua causa em normas culturais que dificultam a autopercepção de meninos e homens como vítimas, ou mesmo de falar sobre a sua experiência, que possam indicar alguma fragilidade. E isso tudo vai advir da maneira como os homens são educados na sociedade patriarcal, né? Pode ser mais difícil para eles falar sobre essas experiências de vitimização, produzindo um problema importante na notificação dos estupros contra homens e meninos, como também adolescentes do sexo masculino. Toda essa discussão também me faz pensar em como essa violência também é atravessada pelas vivências de raça e de classe. A própria Lélia Gonzalez fala disso. Tem um artigo de Ana Clara Amorim Oliveira sobre o pensamento interseccional, né, de Lélia, e ela fala também do mito da democracia racial, trazendo as vulnerabilidades sociais, essa falta de acesso mesmo aos aparatos de saúde, de justiça, de educação, como mais um agravante a qualquer tipo de violência. E aí a violência sexual não fica de fora, né? E isso de não existir democracia racial é sobre desconstruir um imaginário do Brasil como um país em que houve uma mistura de raças e por isso todos se respeitam e vivem em harmonia. Quando na verdade a gente tem plena consciência de que isso é uma propaganda para mostrar uma imagem positiva do Brasil. E, na verdade, o que a gente tem é um país extremamente racista. É isso que Lélia fala também quando ela fala do povo negro, especificamente da mulher negra, como um objeto de desejo, sexualizado ao extremo, porque, diferente da mulher branca, que é vista como frágil, que deve ser protegida, a mulher negra ela é vista como mais resistente, forte, e logo não há essa proteção. E isso se manifesta na maior vulnerabilidade que meninas e mulheres negras sofrem. Inclusive, no boletim epidemiológico, traz dados sobre isso, né, desse recorte de raça, trazendo que 42,5% das meninas que são violentadas se identificam como pardas. E aí a gente entende também que há essa discussão, né, que o termo pardo, ele também vem de um certo apagamento, de uma certa não identificação com a identidade de raça negra. E para finalizar a nossa discussão, nós fizemos uma entrevista com a psicóloga Renata de Andrade. Renata trabalha no Conselho Tutelar Norte, daqui de João Pessoa. E, primeiramente, olá, Renata, seja bem-vinda a esse espaço de reflexão. A gente agradece demais, tá, sua presença aqui. Espero que juntas nós possamos construir algo bacana. Então, Renata, vou pedir para que você comece se apresentando e contando um pouquinho para nós sobre sua atuação aqui no Conselho Tutelar de João Pessoa. Olá, boa noite. Primeiramente, quero agradecer, né, pela contribuição sobre o papel, a atuação do psicólogo dentro do Conselho Tutelar, né, e outras atribuições também aqui que vocês estão perguntando. Mas eu me chamo Renata, eu sou psicóloga do Conselho Tutelar Norte de João Pessoa há quase 13 anos, dentro do mesmo conselho. Então, eu também tenho formação em pedagogia. E o papel, né, do psicólogo seria mais não trabalhar de forma sistemática, como acontece nas clínicas, mas de forma que a gente possa realizar uma escuta psicológica dentro ali da demanda que nos é trazida por denúncias presenciais ou órgãos que tem 123, Disque 100, né, tem o nosso telefone fixo. Então, quando se chega essas denúncias, que podem ser presenciais ou por telefone ou por esses órgãos, que nos é encaminhado, e aí a demanda varia bastante, né, além não só da questão da violência sexual, mas aí passa por uma triagem, um setor de triagem,
vai para o papel, para o conselheiro tutelar, que vai averiguar a demanda em loco, pode realmente receber por notificação a família, né? E aí, surgindo a necessidade, passa para a equipe técnica, que no caso é o psicólogo, que tem 2 psicólogas lá, e a assistente social. Ou pode ser para um ou para outro, ou os 2, né? Que também pode ser também via órgão público, né? Assim, órgão Ministério Público. Então, a gente vai realizar a escuta psicológica da criança ou do adolescente e também da família e realizar os devidos encaminhamentos, né, para os órgãos de proteção, que no caso, nosso papel seria de encaminhar para acompanhamento psicológico num órgão público, né, numa rede pública, PSFs, CRAS, CREAS, CAPS, enfim, né, independente do que for. Então, a gente emite também relatórios para quando delegacias, quando o órgão, o Ministério Público também, ele nos é exigido, né? Nos é pedido, a gente também emite relatórios para esses órgãos também, como forma de ter esse olhar esse olhar do psicólogo de uma escuta mais diretiva, mais breve, né, para identificar, vamos dizer assim, a questão, o problema, o conflito. E aí fazer esse encaminhamento, já que a gente não pode fazer esses acompanhamentos de forma sistemática dentro do conselho tutelar, que aí não seria um psicólogo realmente, de fato, né, clínico. Mas aí a gente encaminha para esses órgãos. Perfeito, Renata. E aí a segunda pergunta que a gente tem para trazer, né, para guiar esse momento de conversa, é que, de acordo com o Boletim Epidemiológico de 2023 do Ministério da Saúde, existe um baixo percentual de encaminhamentos para o Conselho Tutelar quando se tratando de violência sexual. E aí eu queria saber se você percebe esse baixo percentual de encaminhamentos na sua prática, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano, e se sim, você atribui esse fenômeno a algum motivo específico? Como é isso para você? Quanto a essa questão do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde ter dado uma baixa nos encaminhamentos do Conselho, eu diria que, assim, como o nosso órgão, ele abrange, claro, várias demandas, mas quando se trata, às vezes, de violência sexual bem específico, a gente trabalha muito assim, com um órgão do CREAS, que também é um centro especializado, né? Que ele vai abordar todos os tipos de violações da criança e adolescente, também, né, além do idoso, mas também a gente hoje existe também como é que se diz? Um centro de atendimento aqui em João Pessoa, que ele funciona como um órgão dentro do... Ai, meu Deus, como é o nome? Daquele hospital... Arlinda Marques. Então, ele é um órgão que ele vai estar exatamente atendendo crianças, adolescentes, vítimas de violência, né, que é o Centro de Atendimento Integrado. Então, lá eles vão estar atendendo, por exemplo, como um ambulatório, né, que chama também Anviva. Então, assim, ele passou a oferecer também um espaço nesse sentido de escutas para vítimas de violência, que podem ser pelo PSF, pode ser via Polícia Militar, via Conselho. Porém, muitas vezes, se chega no Conselho Tutelar, a gente encaminha para esse órgão. Se chega na delegacia, geralmente, às vezes, não encaminham muito para o Conselho Tutelar, ou às vezes encaminham. Então, assim, há uma diversidade, assim, que depende muito do perfil e a porta de entrada. Nem sempre eu quero mostrar que o Conselho Tutelar
ela é a única porta de entrada, entendeu? Então, assim, eu quero dizer que existe várias outras portas. Então, de repente, devido a essas outras que vêm crescendo, para até melhorar, para que a criança e adolescente não revitimize, por exemplo, vai na delegacia, prestar uma queixa, aí vão e escuta. Aí vem no conselho, vai e escuta. Vai no CRES, vai, entende? Então, assim, revitimiza a questão da escuta e perde um pouco até a essência, a escuta especializada realmente de fato, né? Que existe já uma lei para isso, para que a criança, a adolescente, ela tenha essa escuta especializada de fato, né? E não saia por aí em todos os órgãos falando, repetindo, revitimizando a mesma história. Então, eu acho que por isso talvez tenha-se realmente uma redução, né? Ainda realmente o conselho ainda é uma porta de entrada, né? Como eu disse, mas ela não é a única. Então, assim, muitas vezes as pessoas não vão para a justiça, não vão para a delegacia, não vão para outro órgão, porque o conselho é mais fácil, né? Então, realmente acabam a gente estando mais próximo, né? Por ele não ser um órgão jurisdicional, mas ele está próximo da população, da sociedade em si, tem como ajudar mais de perto, apesar de que a gente também, como não trabalha como justiça, mas sim com a justiça, né, juntos, mas nós não temos esse poder, porque acima de nós é a justiça. Então, nós não somos esse órgão, nós somos um órgão não jurisdicional. Então, assim, nós não temos certos poderes, né? Nós temos, sim, para garantir direitos, deveres da criança e adolescente, mas temos alguém superior a nós, né? Então, assim, eu acho que em relação a isso, talvez deva ter realmente menos encaminhamentos, mais queda nesse sentido, entende? Porque de repente chega no conselho, mas não chega para o setor de psicologia. Eu quero que entendam isso. Então, muitas vezes já do conselho tutelar, o conselheiro tutelar ele já encaminha para esse setor, vamos dizer aqui, falando aqui de João Pessoa, entende? Então, de repente já chega para o conselheiro, manda para o CREAS. Então, são essas questões que, assim, eu falo que vem para o conselho, mas quando vem para mim, para a minha profissão, minha função, muitas vezes ela passa assim despercebido, mas ela não deixa de ser assistida, não é que a criança ou adolescente passa despercebido, o conselho não faz nada, né? A gente tem sim esse direcionamento. E aí, quanto ao perfil sociodemográfico, né? Se tratando agora de raça, classe e gênero, qual o perfil sociodemográfico que mais chega ao serviço? Você percebe um certo tipo de padrão, um certo tipo de prevalência? Quanto ao perfil sociodemográfico, vamos dizer que, por exemplo, cada conselho tutelar, que hoje existe 7 em João Pessoa, né, só frisando aqui, ele abrange, vamos dizer assim, 15 bairros em média. Então, o meu, falando do meu, norte, ele pega exatamente, né, a parte ali, Mandacaru, Centro, Tambiá, um pouquinho distante só o Castelo Branco, mas é ali aquelas demais, né, bairros de estados, mas abrange uma parte classe média, alta, mas também classe média baixa e média também, né? Vamos dizer assim, um pouco inferior e média. Mas geralmente a gente percebe, sim, que existe geralmente assim um perfil, né? Um padrão, como vocês citaram aí na pergunta, de idades, de demandas, de cor, raça, né, como vocês, né, no caso assim, a raça falaram. Então, geralmente a gente nota assim um pouco essa média de serviço de entrada, né, dentro do Conselho Tutelar. Então, assim, eu digo que
Classe média alta, não tanto. Chega, mas não tanto. Mas essa média inferior, geralmente a gente nota uma procura maior. Realmente a demanda dentro do conselho, talvez onde as pessoas elas têm menos oportunidades, né? Onde talvez, né, os conselheiros tutelares estão mais lá na comunidade, nas comunidades, né? Então, eles talvez precisam, né, e estão mais perto da gente ali. Então, a gente nota realmente assim um padrão mesmo. Agora trazendo um pouco o papel da sociedade no centro, né? Para você, qual seria o papel da sociedade no enfrentamento à violência sexual de jovens e adolescentes? Eu acho que para as pessoas, vamos dizer assim, que aconteceu o fato, a situação em si, né? O abuso. Então, eu acho que primeiramente a gente deveria não julgar, acolher, denunciar, isso é importante, né? Porque às vezes nós fomos vítimas, mas às vezes também a gente sabe de alguém, um vizinho, um familiar, que está passando por aquela situação, às vezes negligencia, né? Então, assim, tem essa questão de que às vezes ainda é muito preconceituoso. Mas se eu ligar, ou se eu disser que fulano foi, e se eu disser que eu fui à sociedade, as pessoas vão me olhar com outros olhos diferentes, porque eu fui abusado, né? Então, a gente nota muito que quando artistas, certo, que tem um nome, poder, né, na sociedade em si, na mídia, ela tem esse poder de, vamos dizer assim, de encorajar, de enfrentar. Se fulano foi, então eu também posso ser e tá tudo bem, né? É mais ou menos assim. Não é vergonhoso, né? Então, muitas vezes os casos, eles demoram muito tempo para às vezes chegar até às vezes no conselho, ou chegam. Eu já fiz muitas escutas, por exemplo, se eu sou mãe, levo meu filho porque aconteceu. A gente nota que isso se repete, porque às vezes a mãe chega lá e diz assim, eu também fui na minha infância, né, por um padrasto, um pai, enfim. E a gente nota que isso tem uma sequência que gera assim de um para outro, uma geração para outra. Então, nosso papel, né, como sociedade, creio que seja esse, né, de não ter preconceito com essas pessoas, de acolher, de saber ouvir, de não julgar, de conhecer sim é importante, né, essa questão da mídia, da gente estar atenta às mídias, os canais, né, que a gente pode dizer assim, pode ajudar a sociedade, o outro, se não sou eu, mas é o meu vizinho, é o meu familiar. Então, assim, muitas vezes, até realmente, de fato, acontece ainda, por incrível que pareça, né? É tão em alta esse assunto, violência sexual, em todo também, mas principalmente esse. Mas ainda assim, acontece muito por falta, assim, de informação, por incrível que pareça. Por não saber qual órgão denunciar, por achar que como vai ser, será que vão saber meu nome? Será que é denúncia anônima? Será, né? Então, hoje em dia, a gente já existe vários órgãos, né? Hoje em João Pessoa tem assim, 123, tem o Disque 100, tem os conselhos tutelares de cada telefone, né? Tem sites aí que a gente pode estar ajudando, vindo, né? Divulgando, tem os órgãos de proteção. E, em si, o Conselho Tutelar, né? Que ainda é muito conhecido, ainda assim, que pode realmente, de fato, ser essa porta de entrada, né? E ajudar, com certeza, essas crianças, esses adolescentes. E para fechar esse momento de conversa, de reflexão com a Renata, a gente questiona como é que você acredita, Renata, que a psicologia ela pode contribuir no enfrentamento à violência sexual de jovens e adolescentes? Quanto ao que eu acredito que a psicologia em si pode contribuir no enfrentamento à violência sexual, eu acredito que
ela já vem, né, na verdade, junto com o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que é o ECA, ela já vem garantindo direitos, deveres, proteção, cuidado a essas crianças e adolescentes, né, no que tange artigos que abrangem a questão, por exemplo, de que é dever da família, da sociedade, para assegurar, né, a criança e adolescente com direito à vida, saúde, alimentação, lazer. Então, assim, que, na verdade, né, ela não precise realmente passar, né, por negligência, discriminação, exploração, violência, opressão, crueldade. Então, eu creio que, assim, claro que só tende a somar, só tende a estreitar laços, a aumentar, a melhorar, né? Mas eu acredito que ele já consiga abarcar, abranger, né? A dar essa garantia a essas crianças e os adolescentes, né? Não só especificando, como vocês falam aí numa quinta de violência específica sexual, né? Mas como um todo, né? Até porque as demandas que chegam muito lá também não vale esquecer, né? Vale salientar, né? Além dessa que vocês estão colocando em pauta, mas as negligências, os maus tratos, né? Então, são principalmente essas também, elas têm um número grande que chegam, eu digo até em todos os conselhos. Eu poderia até ser ousada e dizer assim, porque realmente elas crescem bastante, né? E são bem comuns diante disso. Então, assim, eu acredito que como escuta, claro, a gente está aqui para acolher, principalmente, não julgar, mas fazer essa escuta, encaminhar para órgãos protetores, para que realmente essas crianças, né, e adolescentes, elas possam ser assistidas nos seus devidos órgãos e perfis, que a gente sabe que tem suas especificidades, né? Nem tudo é o conselho, mas como eu disse, ela é uma porta de entrada e muitas vezes ele chega com, por exemplo, um maus trato, e aí, ou uma violência sexual, vamos colocar aqui o tema. E aí, eu posso fazer de uma demanda de violência, por exemplo, vários encaminhamentos. Desculpa. Então, na verdade, eu posso fazer para vários órgãos, né? A mãe que está precisando de um acompanhamento psicológico também, que chega lá fragilizada, né? Diante disso, de outras coisas até pessoais dela, que independem do seu filho. Para o CAPES, para o CREAS, para até vaga, né? De creche, de escola, de um remanejamento de uma escola, outra, né? Então, assim, até escolinhas que a gente pode encaminhar para inserir aquela criança, se às vezes a escola não tem um horário integral, mas que ela possa ocupar um outro horário. Enfim, então, assim, o conceito tutelar, na verdade, é um lugar amplo que a gente não se limita a uma coisa, a uma determinada, né, às vezes, demanda que chega até nós, mas ela nunca é realmente o usuário, né, que a gente chama assim, ela nunca sai realmente sem atendimento e sem nenhum encaminhamento, né, um direcionamento. Perfeito, Renata. A gente agradece demais a sua disponibilidade, né? A gente sabe o quão corrido é o dia a dia e você mesmo, em meio a tantas atribuições, topou participar desse diálogo com a gente. E aí você sabe, né? Você fez graduação em psicologia, você sabe que pra gente é muito importante ter esse contato com alguém que tá no chão do serviço todos os dias, que tá ali em contato com a prática.
Então, deixamos aqui o nosso sincero agradecimento. Muito, muito obrigada. Então, pessoal, assim a gente encerra o nosso primeiríssimo Pode Saber, o podcast da reflexão, do diálogo, da discussão, tratando desse assunto tão importante, tão urgente e tão complexo que é a violência sexual. E aí a gente pede, por favor, que vocês comentem aqui embaixo, né, nos comentários do YouTube, o que vocês acharam, que reflexões nossas falas suscitaram em vocês. Vamos fazer com que esse encerramento seja uma nova abertura para que novos diálogos surjam a partir daqui. Um cheiro!